E aí, bora fazer uma viagem no tempo para a gente entender a história da colonização do Brasil? É uma jornada longa, mas, olha, super fascinante. Para começar, a gente se depara com uma pergunta gigante, né? Afinal, como é que o Brasil virou o Brasil que a gente conhece hoje? Pois é, vamos fundo nessa história. Então, tudo começa lá em 1500. É nesse ano que as caravelas portuguesas, com Pedro Álvares Cabral no comando, chegam por aqui. Mas olha, um ponto super importante. Essa terra não estava vazia, não. Já era o lar de muitos povos indígenas. Para a gente entender melhor essa história toda do Brasil colônia, dá para pensar em três grandes fases econômicas, sabe? Como se fossem os capítulos de um livro. Primeiro veio o ciclo do pau-brasil, depois o do açúcar e, por fim, o grande ciclo do ouro. Então, vamos para o primeiro capítulo. Logo de cara, a primeira grande riqueza que os portugueses acharam por aqui não foi ouro, nem prata, foi uma árvore. Essa árvore era o pau-brasil. A madeira dela soltava uma tinta vermelha que era super valiosa lá na Europa, usada para atingir tecidos de luxo. E o nome, claro, pegou. Foi por causa dela que nosso país passou a se chamar Brasil. E quem fazia o trabalho pesado de cortar e carregar essa madeira toda? Eram os indígenas. A troca era assim. Eles davam a madeira e recebiam dos portugueses algumas coisas que não tinham aqui, como ferramentas de metal, espelhos. Esse tipo de negociação, sem usar dinheiro, a gente chama de escambo. Só que aí, outros países, tipo a França, também começaram a ficar de olho nessas terras. E Portugal sacou que não dava mais só para vir aqui pegar o pau-brasil e ir embora. Era preciso ocupar o lugar de verdade para não perder o território. E a ideia que o rei de Portugal teve para colonizar foi, digamos, criativa. Pensa só, ele pegou um mapa do litoral e dividiu em 15 faixas de terra gigantes. Parecia até um bolo sendo fatiado. Cada fatia dessas era uma capitania hereditária e foi entregue para um nobre português cuidar, desenvolver e, claro, defender. Bom, a ideia era boa no papel, mas na prática não deu muito certo. A grande maioria das capitanias fracassou. Vendo isso, o rei mudou de estratégia. Ok, vamos centralizar tudo. E aí ele criou o cargo de governador-geral. E foi para ser a sede desse governo que fundaram Salvador, a primeira capital do Brasil. O tempo foi passando, o pau-brasil perto do litoral foi acabando. E aí, um novo produto entrou em cena. Um produto que ia ser ainda mais lucrativo e que mudaria tudo: o açúcar. O açúcar naquela época era tipo um artigo de luxo na Europa. Valia uma fortuna. Por isso começaram a surgir enormes fazendas aqui, os famosos engenhos, principalmente na região Nordeste. Era ali que se plantava a cana e se produzia o açúcar para mandar para a Europa. E essa produção de açúcar dependia de muita mão de obra. É aqui que a gente entra numa das partes mais tristes e brutais da nossa história, a escravidão. Milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil para trabalhar nos engenhos. Um sistema desumano que durou séculos e deixou cicatrizes profundas na nossa sociedade até hoje. Aí a gente avança bastante no tempo. Enquanto o açúcar bombava no litoral, alguns exploradores, os bandeirantes, se aventuravam pelo interior do Brasil. E foi numa dessas expedições que eles encontraram algo que ia virar colônia de cabeça para baixo de novo. Isso aconteceu lá pelo finalzinho do século XVII, por volta de 1695. Finalmente, encontraram ouro e muito ouro. E foi na região que, não por acaso, hoje a gente chama de Minas Gerais. O nome já entrega tudo, né? Essa notícia se espalhou como fogo e começou uma verdadeira corrida do ouro. Gente de tudo quanto é canto de Portugal e do Brasil largou tudo e correu para a região das Minas. Isso fez com que várias cidades surgissem e o centro econômico da colônia se mudasse do Nordeste para o Sudeste. Olha só, já se passaram 300 anos de Brasil como colônia. 300 anos! E o que vai finalmente mudar essa situação de vez aconteceu bem longe daqui, lá na Europa. Em 1808 aconteceu uma coisa inacreditável. Napoleão Bonaparte estava invadindo a Europa e a família real portuguesa fez as malas e fugiu para o Brasil. Isso mesmo, o rei Dom João VI e toda a corte se mudaram para o Rio de Janeiro. De repente, a colônia virou a sede do Império Português. Pensa na reviravolta. E claro que a vinda da família real mudou tudo por aqui. Uma das maiores mudanças foi em 1815, quando o Brasil deixou de ser oficialmente uma colônia e foi elevado a Reino Unido. Na prática, isso já era um passo gigante. A partir daí, a ideia de independência começou a ganhar muita força até que em 1822, Dom Pedro I declara a independência do Brasil.
Então, vamos amarrar as pontas dessa história. A gente viu a chegada dos portugueses, a fase do pau-brasil com o escambo, a tentativa de organizar com as capitanias e o governo geral, depois o longo ciclo do açúcar marcado pela escravidão, em seguida a febre do ouro que levou o povo para o interior, e finalmente a chegada da família real, que foi o empurrão final para o processo de independência. E fica a pergunta, né? O que dessa época toda a gente ainda vê no nosso dia a dia? Pensa bem, o idioma que a gente fala, muita coisa da nossa culinária, a nossa diversidade cultural, mas também as nossas imensas desigualdades sociais. Tudo isso tem raízes nesse período. Entender o Brasil colônia é, no fundo, entender muito do Brasil de hoje.